vezes nós erramos achando que podemos exigir alguma coisa de Deus. Muitas vezes nós usamos de arrogância até mesmo sem perceber, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Esse é o estudo de número 798 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso Jesus maravilhoso te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando nós agimos assim, nós agimos com arrogância, nós agimos com egoísmo e até mesmo com autoritarismo. Nós não atraímos a graça de Deus para nós, até ao contrário. Infelizmente, nós não alcançamos nem a graça e nem a misericórdia do Senhor. Vamos ao nosso tema, buscando a Deus com humildade. O nosso texto base está no livro de Salmos 119, verso 58, que diz: de todo o coração suplico o teu favor, sê-me propício de acordo com a tua promessa. Olha como o salmista nos ensina a maneira certa de buscarmos ao Senhor. De todo o coração, pedindo ao Senhor para ser propício à nossa causa, porque Ele é fiel às suas promessas. E Jesus, Ele nos conta uma parábola que está registrada somente no livro de Lucas, sobre dois homens que foram orar no templo, e Jesus mostra a diferença do comportamento deles na oração. Um homem era fariseu. O fariseu era alguém que seguia rigorosamente a lei e as tradições judaicas. Muitos ostentavam santidade, mas estavam enganados e foram muitas vezes repreendidos por Jesus e chamados de hipócritas. Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus fala assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. O outro que subiu ao templo para orar, ele se manteve distante. Ele era o publicano. O publicano era um judeu cobrador de taxas, de impostos, e cobrava para os romanos. Esse publicano tinha uma fama de extorquir as pessoas, de serem avarentos, de serem egoístas. Eles eram desprezados e eram odiados pelos judeus e também eram considerados como traidores. Mateus capítulo 9, verso 10 e verso 11. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio para salvar a todos. Os publicanos que sentaram-se à mesa com Jesus. Um deles, que foi escolhido por Jesus, é Mateus, que se tornou um discípulo do mestre. Vamos ver a oração do fariseu? Lucas capítulo 18, verso 11 e verso 12. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Este homem, ele não confessou o pecado dele, ele não pediu perdão. O que ele fez? Ele se comparou com aquele publicano, ele mostrou para o Senhor as ações dele, o quanto ele era bom, o quanto ele era obediente e cumpridor da lei. Só que ao invés de ele louvar ao Senhor, embora ele começou agradecendo, ele louvou a si próprio. Agora vamos ver a oração do publicano, Lucas capítulo 18, verso 13. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus,
sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Esse publicano estava reconhecendo que ele não era digno, porque sequer ele olhava para o céu, sequer ele se aproximou. Ele reconheceu que ele necessitava de perdão, de misericórdia. Ele batia no peito como se ele estivesse atribuindo culpa a si próprio. Ele reconheceu a posição diante de Deus, que ele era um pecador, que ele era indigno. E Jesus, ele mostrou que a oração que foi ouvida por Deus, que foi recebida, não foi daquele fariseu que falava dele, que louvava a si próprio, mas sim a oração do publicano. Lucas capítulo 18, verso 14, eu vos asseguro que este homem e não outro foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. E o publicano, ele se humilhava diante de Deus. Me fez lembrar a oração humilde e arrependida do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu vou citar 3 situações diferentes que Davi mostra a humildade dele diante de Deus. A primeira situação foi quando o profeta Natã confrontou a Davi, depois dele haver cometido adultério com Betseba. Vamos conferir? Salmo 51, verso 1, olha como que Davi ora. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. A segunda situação foi quando Davi estava enfrentando uma grande adversidade e mesmo sabendo que Deus conhecia todas as coisas, Davi, ele manifestou ao Senhor uma oração de súplica. Ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. Salmo 69, o verso 5 e o verso 6, Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Deus dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Davi está falando para o Senhor, ó Deus, bem conheces que eu agi com estupidez, que eu faço asneira, que eu faço bobeira, a forma que eu me comportei, Senhor, foi com estupidez. Olha que humildade dele diante de Deus, reconhecendo qual foi a atitude dele. E Davi ora ao Senhor humildemente, ele reconhecia que ele necessitava da graça de Deus. Salmo 69, verso 13, todavia eu, Senhor, no tempo oportuno eleva-te a minha petição, responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Vamos ver a terceira situação, foi quando Davi, ele recebeu a promessa de Deus, que foi dada através do profeta Natã, sobre a dinastia dele, sobre a descendência dele. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 11, verso 12, quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Quando Davi ouviu as promessas de Deus a respeito da descendência dele, ele entrou na casa de Deus e humildemente ele demonstrou ao Senhor a gratidão dele. Ele sabia que não era por mérito dele, mas era pela misericórdia, pela graça, pela bondade de Deus. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 16 e verso 17, que diz: em seguida, o rei Davi entrou na casa de Yahvé, o tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e declarou a seguinte oração: ó Yahvé, Senhor Deus, quem sou eu e quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Ó Deus, e como se isso não bastasse para ti, ainda deste uma palavra sobre a família deste teu servo e me trataste como um homem ilustre. Ó Yahvé, Deus, que tremendo, que oração humilde, e nós vemos que precisamos aprender a entrarmos na presença de Deus com ousadia sim, mas com humildade.
O rei Salomão, ele também entrou na presença de Deus humildemente. Ele, quando dedicou ao Senhor o templo que ele tinha construído, ele demonstra a humildade dele diante de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 19, atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Ele fala, atende, pois, a oração do teu servo, atende a minha súplica, ó Senhor meu Deus, mostrando que ele reconhecia que ele dependia de Deus. Tem outro rei também que me chamou a atenção, que é o rei Josias, o rei do Reino do Sul. Já quando o reino estava dividido, ele era da tribo de Judá e ele foi ouvido por Deus. Ele teve a sentença dele mudada por Deus devido à humildade dele diante de Deus. Segundo Reis, capítulo 22, verso 19, porque teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado, rasgaste as vestes, pranteando teu arrependimento diante da minha pessoa, também eu te ouvi, diz Yahvé o Senhor. Olha que interessante, quando o rei Josias ouviu a sentença lá de Jerusalém, o que Deus faria com aquele povo que tinha se afastado dele, que tinha rejeitado a ele, que tinha o abandonado. O que Josias fez? Ele chorou diante de Deus. Ele rasgou as vestes dele, mostrando que ele se humilhava diante de Deus. E isto agradou a Deus. Deus usou a profetisa Uda para dar as boas novas para o rei Josias, porque o povo de Judá, ao ter se afastado de Deus, indo após outros deuses, eles enfureceram ao Senhor, eles se esqueceram dos decretos de Deus e eles desprezaram o Senhor. E nós vemos o que moveu o coração de Deus, a humildade do rei Josias. Tem uma mulher que a Bíblia também nos mostra que ela fez um cântico de gratidão ao Senhor. Esta é Ana, a mãe do profeta Samuel. E Ana, no seu cântico, nos ensina que nós não devemos contender com o Senhor. Ao invés de recebermos honra, sabe o que acontece? Seríamos quebrantado. É isso que acontece com quem contende com Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. O que Ana está falando? Aquela pessoa que quer brigar com Deus, que quer discutir com Deus, que quer disputar com Deus, que quer pleitear ou debater com Deus, vai ter o seu coração quebrantado. E tem outra versão que fala assim, que eu deixei aqui: os que lutam contra o Senhor serão pulverizados, o Altíssimo trovejará desde os céus contra eles, e Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Nós precisamos estar muito atentos qual tem sido a nossa atitude diante da presença de Deus. Tiago, ele nos ensina que Deus, ele dá graça, mas é aos humildes. Vamos conferir Tiago capítulo 4, verso 6. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E Tiago ainda nos ensina que nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Tiago capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É importante, sim, mais uma vez eu vou falar para você como você tem adentrado na presença de Deus. O apóstolo Pedro, ele nos ensina que nós devemos ser humildes na presença de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. A exaltação,
a honra vem do Senhor, mas quando estamos nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. O profeta Miqueias, ele também nos ensina que nós devemos andar em humildade para com Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8, ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Nós vamos olhar no livro de Salmo, número 149, que o salmista também está nos ensinando que Deus, ele coroa de vitória, mas é aqueles que são humildes. Salmo 149, verso 4. Pois o Senhor se compraz em seu povo, ele coroa de vitória os humildes, o Senhor se agrada dos humildes. Mas infelizmente, muitas pessoas têm confundido a maneira de como devemos falar com Deus, pelo fato dele ser o nosso Deus Pai, um Deus amoroso, misericordioso. As pessoas têm interpretado erroneamente o versículo de Hebreus que fala sobre a forma que devemos adentrar diante de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Esta palavra ousadia significa tendo coragem, tendo confiança, não é falta de respeito, não. Vamos ver algumas versões. Por exemplo, na Bíblia King James fala que nós temos plena confiança. Na Bíblia Viva fala que nós temos confiança para adentrar. Na versão NTLH fala que nós temos completa liberdade. Nós temos acesso livre à presença de Deus. Já na versão ARA, que nós temos intrepidez. Intrepidez é coragem, é ânimo, é decisão. Nós temos coragem, porque o nosso Jesus, ele adentrou, o nosso Jesus, ele nos deu esse acesso. E o que o autor de Hebreus nos ensina é justamente isso. Você pode adentrar diante da presença de Deus com confiança. E nós vamos confirmar isso em Hebreus capítulo 4, verso 16. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Louvado seja o nosso Deus. Vou começar a concluir. A Bíblia, ela nos deixou muitos exemplos de homens que andaram com Deus, andaram humildemente com Deus, foram vitoriosos, receberam vitória de Deus. A Bíblia nos mostra o exemplo de Abraão, de Moisés, de Gideão, de Josué, o exemplo dos profetas, o exemplo dos apóstolos, dos discípulos, o exemplo do nosso Jesus, não é verdade? Se nós agradamos a Deus quando nós somos humildes no tratamento, no relacionamento com o ser humano, imagina como nós devemos falar e andar com o nosso Deus. Eu vou concluir com o livro de Isaías, número 66, verso 2, que diz: ora, não foram as minhas próprias mãos, é Deus falando, que criaram o que existe, e só assim tudo o que veio a existir, indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este. Quem será? Vamos conferir. Ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Ao humilde e arrependido de espírito é aquela pessoa que chega até a presença de Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que o Todo-Poderoso, através da sua graça, Ele nos é benevolente. A nossa oração deve ser feita com sinceridade de coração, deve ser feita com confiança e deve ser feita com humildade. Se você gostou desse vídeo, o vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like. E caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar.
Fica com Deus e Deus te abençoe.